Diogo Pavão. Nasceu na ilha de São Miguel, estudou na Escola Antero de Quental em Ponta Delgada e licenciou-se na Universidade dos Açores em Biologia, ramo ambiental. Tirou o mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia. Neste momento, está a terminar o doutoramento na Universidade dos Açores na área de Dendroclimatologia, nas espécies florestais do arquipélago. Estamos agora na Universidade dos Açores, no laboratório de infestantes. O meu trabalho passa por tentar perceber qual é a influência que o clima ou os fatores climáticos têm no crescimento de espécies florestais dos Açores. De um modo geral, o que nós, depois de obtivermos as amostras no campo, nós trazemos a amostra para o laboratório, preparamos as amostras e o objetivo passa por ter medições dos anéis de crescimento das amostras, em que medições estas que vão dar em cronologias de crescimento de vários indivíduos da mesma espécie. Depois de termos estas cronologias de crescimento, passam por um processo estatístico em que nós conseguimos uma cronologia média representativa de uma população de uma determinada espécie. Depois de termos esta cronologia média de crescimento, nós vamos, através de processos estatísticos, vamos relacionar esta cronologia com dados climáticos, desde temperatura mínima, médias, máximas, precipitações. Neste caso, estamos a trabalhar com valores mensais. Este trabalho tem vários propósitos. Um deles pode ser virado para o panorama que hoje em dia se fala muito, as alterações climáticas, em que, ao sabermos num determinado mês qual é que é o efeito que, por exemplo, uma temperatura pode ter no crescimento de uma determinada espécie, conseguimos perceber, depois com modelações, conseguimos perceber no futuro quais é que o efeito que essas alterações climáticas possam eventualmente vir a ter, um determinado cenário de alterações climáticas possa vir a ter, o efeito que possa vir a ter aqui nas espécies florestais dos Açores. Bem, agora vamos para o campo para recolher as amostras e iniciar a nossa investigação. Ora bem, estamos aqui na Reserva Florestal do Pinhel da Paz, que é um dos sítios de mais baixa elevação que conseguimos obter indivíduos, neste caso de Laurus azórica, do nosso loureiro. No entanto, neste tipo de trabalhos, para termos um bom efeito do clima, nós tentamos sempre a mostrar sítios que já estejam no extremo o extremo altitudinal do seu habitat. No caso do Laurus azórica, estamos mesmo no extremo inferior, ou seja, estamos mesmo das elevações mais baixas, a rondar os 200-250 metros de altitude, e vamos então a mostrar o Laurus azórica. Para ter então estas medições, nós fazemos duas medições. Uma delas é o diâmetro, e temos esta fita especial que já nos dá diretamente o diâmetro em vez do perímetro, que seria o de esperar numa fita normal. 12.7. Quando também chegamos a cada sítio de amostragem, nós normalmente também tiramos vários pontos de GPS para termos o local exato de cada árvore e utilizar estas coordenadas para depois extrair e fazer download dos dados climáticos corretos que irão ser relacionados com estas medições. Agora, para fazer a medição da altura, utilizamos o chamado ipsómetro. Ipsómetro que faz nada mais nada menos que o Teorema de Pitágoras de uma forma automática. Nós temos normalmente, este é o transdutor ou o sensor este, que é colocado na árvore mais ou menos a 1,30 m, o mais ou menos é sempre relativo, obviamente, e depois tem que estar a uma distância relativamente considerável para conseguir apanhar o ponto mais alto da árvore e aí conseguir fazer a medição. 7,8 metros.
Depois de termos a medição da árvore que estamos a trabalhar, nós vamos fazer então a amostragem com a broca de Pressler. Tentamos almejar, ou seja, tentamos que seja apanhado o início o meio da árvore, e pode não ser utilizado este acessório de forma a que seja mais fácil começarmos a fazer a amostragem. Isto aqui não tem muita ciência, basicamente uma pequena broca manual que, quando vemos que a broca já está dentro da árvore, agora a fazer o restante processo até tentarmos chegar ao outro lado da árvore. Já está. O próximo passo será colocar o que chamamos a espátula ou a colher dentro da broca. Ele faz alguma resistência porque a amostra já está dentro. Viramos 2 vezes para tentar aliviar alguma pressão e temos aqui a amostra perfeitinha, que será guardada numa palhinha de papel, neste caso. Pronto, depois de termos mostrado a árvore, é isto o processo da amostragem. Iremos mostrar mais uma vez esta árvore, depois de termos tirado as medidas de altura e de diâmetro, e iremos repetir este processo 30 vezes por cada árvore, em que normalmente nós mostramos 30 árvores por população e 2 amostras por cada árvore. Para termos amostras para análise anatómica, vamos utilizar o Trefor, que é apenas colocado na árvore. Depois de retirarmos o Trefor da árvore, temos aqui a nossa pequena amostra anatómica, que irá ser colocada dentro do Eppendorf com uma solução específica, que depois irá passar por um processo de fixação e coloração, desidratação, e para ser colocadas amostras em lâminas, para depois podermos ver a microscópio e ver detalhes da anatomia da madeira. Pronto, depois de termos todas as amostras feitas das 30 árvores, tanto da anatomia como das amostras dos pequenos tubos de madeira, é arrumar o material e irmos para o laboratório para tratar das amostras e fazer a preparação das mesmas. Depois de termos as amostras recolhidas no laboratório, que vêm nestas pequenas palhinhas, nós retiramos as amostras e serão colocadas nestas bases logo no dia em que chegamos do campo, de forma a que elas sequem e mantenham a estrutura linear. Bem, depois de termos as amostras fixas nas respectivas bases, nós passamos para o processo de polimento. Desta forma já temos as amostras prontas para serem medidas, fotografadas e posteriormente medidas. Neste caso específico estamos a ver os anéis de crescimento. Cada anel, cada espaço entre as fronteiras equivale a 1 ano. Como vimos lá em cima, um exemplo desta espécie do Laurus azorica, este é aqui um anel de crescimento, esta aqui é uma fronteira, e temos aqui vários anéis de crescimento que representam 1 ano de vida deste indivíduo. Este aqui é o centro, uma boa amostra, neste caso temos aqui o centro mesmo da amostra, a chamada medula. Temos aqui um exemplo de 3 a 4 anos em que houve claramente um intempério ou alguma alteração mais brusca no crescimento, que temos um anel relativamente grande, depois temos aqui um anel muito mais pequeno, 1 ou 2 anéis, aqui tem que ser a ver com mais detalhe, 1 ou 2 anéis mais pequenos, em que houve aqui uma clara influência do clima, provavelmente umas temperaturas altas ou uma precipitação muito elevada. Nós temos aqui um bom exemplo de
da estação de crescimento de cada espécie, em que nós temos aqui o lenho inicial, ou seja, estamos a falar, nesta parte mais clara, estamos a falar no início da estação de crescimento, mais ou menos por volta da primavera, em que o lenho inicial, as células estão com lumen maior e com a parede relativamente menos espessa. Ao decorrer da estação de crescimento ao longo de um ano, temos até mais ou menos por volta do outono, em que temos o lenho tardio, em que as paredes, uma zona mais escurecida, que as paredes são mais grossas, com menor lumen, e até haver uma quebra no crescimento, daí criar esta fronteira entre os anéis. Depois de termos as várias fotos de uma só amostra, passam por um processo de colagem das várias fotos, em que passamos a ter uma foto geral da amostra e que está pronta para ser medida. Como podemos ver aqui, neste caso dos Junipers brevifolia. São trabalhos que em futuras gerações de investigadores poderão pegar nestas mesmas cronologias que eu estou a criar de momento e adicionar novos indivíduos do mesmo local e assim continuar a construir uma cronologia. Por isso nós conseguimos ter cronologias, no caso dos estudos no trabalho de Centro e Norte da Europa, com 1000, 2000 anos, porque foram cronologias que foram sendo construídas ao longo do tempo, não só com recurso a este tipo de amostras, mas também com recurso a matéria, a árvores mortas ou mesmo a árvores que foram utilizadas, que têm a certeza em determinadas construções onde é que foram e quando é que foram retiradas as madeiras para as construções e consegue a partir daquelas madeiras mesmo, através de análises muito mais refinadas e muito mais complexas, tentar perceber a idade e assim construir cronologias muito mais velhas, com mais idade do que estas que nós construímos aqui. O meu doutoramento passa por perceber qual é que é a influência que os fatores climáticos têm no crescimento das espécies florestais dos Açores. Este aqui é um exemplo de um dos trabalhos que já está publicado, focado na espécie o cedro do mato, os Junipers brevifolia. Esta aqui são duas cronologias. Neste trabalho foram mostradas duas populações. Uma na terceira, uma cronologia de crescimento a rondar os 120 anos de idade, sendo que em São Miguel, na tronqueira, a cronologia de crescimento passou pelos 89 anos de idade. De uma forma geral, aqui temos um gráfico que representa a tal relação crescimento-clima que nós tentamos perceber e, se formos focar, de uma forma geral, se formos focar em São Miguel, o que temos é um efeito, neste caso, um efeito negativo das temperaturas do verão para o crescimento desta espécie. O que isto pode significar? Significa que quanto maior a temperatura, mais efeito negativo, ou seja, pior irá ser para o crescimento desta espécie. Quando me perguntam o porquê de eu ser investigador, biólogo, tem muito como base a minha infância, porque cresci no meio da floresta, e circunstâncias do percurso escolar levaram a gostar ainda mais daquilo que as ciências naturais me podiam trazer. E depois, ao escolher Biologia, que foi a minha primeira opção aqui como licenciatura na Universidade dos Açores, o caminho que tracei, curiosamente, vira-se outra vez para as florestas e assim tem sido. Obviamente, é um trabalho muito interessante, um trabalho que passa por nunca estar contente, nunca estar feliz com aquilo que nós encontramos, querer saber sempre mais, ser curioso, que é uma das grandes bases de um investigador.